Gente, eu deixei aqui ao lado aberto esse perfil do Wollisson. Ele é um ativista, né, brasileiro, e ele tem um perfil que ele fala ali, ó, até na bio, ó, eu sobrevivi ao abuso, tarará, na infância. E sim, de fato, ele é um sobrevivente, tá? E por conta disso, ele tem esses projetos para auxiliar pessoas que estão em situações complicadas, né? E ele dá toda essa assistência, esse apoio. E que ótimo que ele tá apoiando demais o caso da Vitória Maniblocks, sabe? Então, gente, por enquanto, ainda não. Eu já vou adiantar pra vocês, ainda não, mas olha, vai, nossa, eu até arrepio de falar, ele vai ser preso sim, vai, não tem como, gente, a gente com a força, a justiça não tá sendo feita ainda, mas com a força, com o barulho que todo mundo tá fazendo, ele vai pra trás das grades, vai ter que ir. E o Wollisson, gente, tá dando um apoio assim enorme pra Vitória Maniblocks, tanto que as atualizações que nós temos hoje veio direto da Vitória, que ela passa pro Wollisson, e o Wollisson publica tudo no Instagram dele. Então já vamos começar já com a primeira informação. Para quem não assistiu o vídeo de corte da live anterior sobre esse assunto da Vitória, assiste depois, só para você entender, que você vai conseguir ver a denúncia também, para já ficar atualizado. E a gente parou naquele ponto que a Vitória veio a público, vou só dar uma resumida, veio a público fazer uma denúncia contra o pai. Ela trouxe coisas absurdas, só uns pontos, só para vocês terem uma ideia. É que o pai batia na mãe. O pai tá com tornozeleira eletrônica, gente. Tornozeleira eletrônica. Ele tá ali com liberdade, mas ele não tá preso, não tá na cadeia, mas ele anda com tornozeleira. É de acordo com a lei, ele tá preso pela Lei Maria da Penha, que é a lei quando tem violência doméstica. Então ele é um criminoso e ele tá condenado. Por isso que tá de tornozeleira eletrônica. Já cometeu coisas absurdas com a Vitória. Ela revelou mais coisas que a gente vai ver aqui. Textos que ela trouxe. Ele batia na mãe. Ele fazia terror psicológico com a mãe e com a Vitória. Ele obrigava elas a gravarem pro canal. Então tinha vezes que vocês sim estavam assistindo o canal e a gente não tinha ideia. Eu não acompanhava, tô falando aqui porque eu assisti vídeos que podem ter sido vídeos que ela tava gravando, passando um terror no momento que gravaram aqueles vídeos. Então, gente, essas meninas, eu digo meninas porque a mãe dela pra mim também é uma menina, sabe? É a Vitória e a mamãe, né, que ela chama a mãe dela de mamãe, acho muito bonito ela chama a mãe dela assim, a Vitória e a mamãe dela passaram e continuam passando um filme de terror, assim, absurdo, gente. E a última atualização foi pro Conselho Tutelar, denunciaram o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar tava passando as informações pro pai, não defenderam a criança e adolescente, né, que a Vitória tem 16 anos, não defenderam ela. Então, resumindo, o Conselho Tutelar está do lado do criminoso, está do lado do pai. Então, um órgão que foi feito para proteger a criança e adolescente está do lado do abusador, do lado do pai, do genitor, né, do lado do genitor, do lado do criminoso que ainda tá com tornozeleira eletrônica. E, gente, depois da denúncia, depois do pronunciamento do Conselho Tutelar, falando que ainda ameaçando que ia dar um processo pra Ana Carla, pra mãe da Vitória. Depois disso, muita gente começou a fazer barulho. O Wollisson foi lá, foi investigar, abriu várias coisas ali contra esse órgão pra investigar esse Conselho Tutelar. E depois disso, fizeram isso aqui que a gente tá vendo, ó, a atualização do caso Vitória Maniblocks. Acabo de receber a informação, isso é o Wollisson falando, tá? De que a polícia intensificou o patrulhamento para garantir a proteção da Vitória e sua mãe, Ana Carla. Nesse momento, uma viatura se encontra em frente à residência da família. Isso foi já lá nos primeiros dias após a denúncia. Então, foi uma viatura aqui, ó, tá na frente da casa dela. Estava, né? Eu não sei se continua, né? Quem tiver atualização, quem tiver essa informação, passa pra gente também. Seguimos torcendo para que tudo ocorra bem e para que medidas mais firmes sejam tomadas diante da gravidade do caso. Nenhuma mulher, nenhuma criança deveriam viver com medo. Então, aqui é uma imagem da viatura na frente da casa dela. E aqui vamos ver um vídeo. Gente, o pronunciamento é no final, porque eu tô seguindo uma ordem cronológica para vocês entenderem tudo o que aconteceu de domingo pra cá. Porque aconteceu muita coisa, e muita coisa foi revelada, muita coisa foi exposta. Vamos ver. É inadmissível que em pleno 2026... Essa aqui é uma jornalista, Isis Drummond. Vamos ver o que ela trouxe. O relato de um homem seja validado sem qualquer tipo de checagem, enquanto relatos de mãe e filha são descredibilizados com a justificativa de falta de provas. Não tem um hematoma para provar o trauma.
Muitas vezes, é só depois que mulher e filhos estão dentro de um caixão que a justiça decide olhar para essa mulher. O relato da Vitória dói na alma. Uma criança que precisou se expor pelo cansaço de viver à mercê de uma justiça que não deu ouvidos a ela e à mãe. Uma jovem com uma trajetória pela frente que agora segue amedrontada junto à figura materna, enquanto o pai ri, descumpre medidas protetivas, ainda que esteja, segundo o relato dela, andando com a tornozeleira eletrônica, debochando da cara de uma família que tem lutado pela vida. Se é a partir da repercussão que a gente muda essa história, então que venha a repercussão. Vou deixar o Instagram da Vitória aqui para que você possa ver na íntegra o relato dela. Precisa da repercussão, gente. Aqui é o Olisson, também trazendo informações. Eu acabo Vamos de receber áudio. Olha só, gente, isso aqui é aterrorizante. Se alguém tinha dúvida, que eu acho que não deveria ter dúvida, sabe? Não deveria ter dúvida sobre a denúncia que a Vitória trouxe, mas só vendo, gente, só vendo. Para quem não viu ainda, não ouviu ainda esses áudios, esse aqui é o Olisson, que é o ativista que está ajudando a Vitória em todo esse caso. A Vitória é a mãe dela, tá arrumando advogados, ajudando, fazendo barulho na internet para ajudar nesse caso. Ele trouxe os áudios do Jorge, que é os áudios do genitor da Vitória. Vamos ver. Eu acabo de receber áudios extremamente graves envolvendo o caso Vitória. E eu só tô esperando o momento certo. Eu tô fazendo passo por passo, olha! Passo por passo! Escuta na cara! Você não deveria ter mexido comigo! Sua escuta, sua escuta! Eu juro! Eu vou até os confins do mas você não vai! Eu não vou deixar! Você vai pagar! Você vai pagar pelo que você fez! Centinho por centinho! Você vai pagar! Eu vou te perseguir! Eu vou tirar tudo de você! Eu vou tirar! Você vai pagar! Você vai perder tudo! Sabe o que é tudo? Pra você perceber que a sua família nunca te amou! Você não é nada! Sabe o que é nada? Nada! E presta bastante atenção nesses áudios, porque daqui a pouco a gente vai ver o pronunciamento dele, para vocês vão ver que é a mesma pessoa, para vocês verem como esse cara é manipulador, como ele tem várias faces. E para quem é fã, acredito que muitos que estão aqui assistindo são fãs dela. Vocês lembram, né, dos áudios dele, das narrações dele nos vídeos, né? Então, aquele cara que tava naqueles vídeos com aquela voz mansa, com aquela voz tranquila, é esse cara que tá falando tudo isso nesses áudios. Tu vai perder tudo! Tudo! Pra você aprender! Eu vou te perseguir, Ana! Eu vou te perseguir! Aonde você for! Tu vai ver, Ana! Tu vai ver quando você começar a perder tudo! Eu falei! Se você se voltar pra essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo! Você vai pagar! Áudios agressivos, com ameaças, que mostram claramente o nível de violência e o perigo que a família está enfrentando. E a pergunta que fica é, o que mais precisa acontecer para que alguma providência seja tomada? Existem medida protetiva, existem denúncias, existem alertas, existem ameaças. E mesmo assim, esse homem continua solto. O poder público vai esperar acontecer uma tragédia? Vai esperar mãe e filha virarem estatística? Isso não é mais um simples alerta. Isso é um pedido urgente de proteção. Algo precisa ser feito imediatamente. E vamos continuar vendo as atualizações. O que mais? Ali a gente viu os áudios, vamos continuar vendo o que mais foi acontecendo. É inadmissível o que está acontecendo com o caso da Vitória Miniblocks e sua mãe Ana Carla. É inadmissível. Só ontem o seu genitor descumpriu 2 medidas protetivas. Só ontem se aproximou 2 vezes da residência de ambas. Juridicamente falando, quando algo acontece assim, o indivíduo precisa ser preso imediatamente.
ao chegar na delegacia e registrar mais um boletim de ocorrência, sabe o que ela ouviu, a Ana Carla ouviu? Que isso é muito vago. Isso não é suficiente para prendê-lo. A pergunta que fica ao poder público de Tianguá: vocês estão esperando Vitória e Ana Carla se tornarem mais uma estatística? Vocês estão esperando uma fatalidade acontecer com mãe e filha para vocês tomarem as devidas providências? Passou da hora desse maníaco ser preso. Passou da hora desse genitor ser preso. Esse monstro precisa ser tirado das ruas de Tianguá o mais rápido possível. Eu espero que a justiça acorde e que hoje nós possamos receber a notícia desse cara preso e de trás das grades. Gente, e absurdo, foi exatamente isso que falaram, que as duas aproximações dele da casa, que ele se aproximou da casa e emitiu 2 alertas de aproximação pela Lei Maria da Penha, que são os alertas da tornozeleira eletrônica. Então ele estava próximo da casa da Vitória e aí a polícia, elas abriram um BO, a polícia falou assim que são vagas, isso é muito vago para poder prender ele. Gente, o cara já é um criminoso, já tá condenado pela Lei Maria da Penha por ter agredido a esposa. A filha traz várias denúncias, vai no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar defende o cara e não protege a adolescente, e o cara ainda tá se aproximando, tá chegando ali perto, que nem ele disse. O que precisa acontecer, gente? Não dá, essas meninas estão em risco, a mãe e a filha estão em risco e nada acontece. Vocês viram no vídeo da denúncia, lá o vídeo principal da Vitória, onde ela trouxe todas aquelas informações e deu pra perceber que ela tava nervosa, que ela tava abalada, que ela não está bem. Essa menina precisa de vários tratamentos, como ela disse, ela tá fazendo vários tipos de tratamentos psiquiátricos, com psicólogos, psicoterapia, várias coisas, né, pra conseguir se alinhar. E dentre tudo isso, gente, imagina o terror, essa menina não tem paz pra absolutamente nada, sabe? Acho que a paz dela é só depois que ela tiver a certeza que o cara tá atrás das grades. Mas enquanto ele tá solto, como que essa menina vive? Ela tá estudando em casa, como ela estuda? Como ela se concentra em alguma coisa? Ela escuta um barulho, ela não sabe. É meu pai? Ele tá pulando aqui? Ele tá entrando? Essa menina não tem paz. E por conta disso, esse é um vídeo bem complicado, mas eu vou soltar aqui pra vocês verem, porque eu tô trazendo as coisas na ordem cronológica. Vai ter o pronunciamento desse monstro, né? Então eu preciso que vocês entendam o que aconteceu, né, com a Vitória durante essa semana. Então vamos dar uma olhada. Aqui, gente, é a Vitória. Ela teve um pico ali de nervoso e teve que aparecer uma ambulância, né? Uma ambulância da assistência pra ela. Olha o estado que essa menina tá, gente. O que mais precisa pra a justiça fazer alguma coisa? Tem alerta de aproximação, tem as denúncias, tem todo o tratamento que ela tá fazendo, tem tudo o que ela relatou. O que mais precisa? Tem a mãe dela tendo sido agredida pelo pai e a menina tendo esses surtos por conta de medo do pai atentar contra ela. E olha o estado dessa menina e a gente fica assim querendo fazer alguma coisa, e quem tá na mão para fazer, juiz, os órgãos, ninguém faz absolutamente nada. Vamos ver, gente, é um vídeo bem pesado, tá? Ela me conhece. Meu pai vai me matar. 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 Vou aqui atrás. Vou aqui. É assustador, é revoltante, é desumano. Tudo aquilo que os órgãos públicos em Tianguá estão fazendo contra Ana Carla e a sua filha Vitória. Mãe e filha sofreram todo tipo de latrocidade, todo tipo de violência física, sexual e psicológica contra o próprio genitor. Diante desses fatos, a justiça local insiste em acreditar que medida protetiva, que a aproximação é algo vago e não é motivo de prisão. Tentam invalidar o que a vítima relatou, ter sido vítima de abuso sexual contra o próprio genitor. E mesmo assim, diante dessa latrocidade, desses gritos, desses clamores de justiça dessa menina, vocês, Tianguá, insistem em desacreditar e invalidar
o crime cometido contra mãe e filha. Que esse caso possa expor a barbaridade que a cidade de Tianguá está assistindo de testemunha contra essa criança, essa adolescente de 17 anos e sua mãe. Isso é inadmissível que os órgãos públicos, a nível estadual e nacional, possam olhar para a Vitória nesse momento, porque mãe e filha estão sendo ignoradas, silenciadas, caladas, ignoradas diante desse crime, dessa barbaridade. Nós clamamos por justiça a Ana Carla e a Vitória. Elas não merecem passar por isso. E, gente, depois desse vídeo da ambulância, a Vitória, como ela tá em contato com o Wallinson, né, que é esse rapaz, que é esse ativista que tá dando todo esse suporte, ela mandou uma mensagem pra ele pra dar notícias, né, de como ela tá. Depois desse episódio, olha só o que ela falou. Aqui, a atualização do caso Vitória Money Blocks. Depois, oi Wallinson, aqui é a Vitória. Eu estou bem. Esse vídeo que acabou vazando foi, infelizmente, de uma crise muito forte que tive, mas já estou me recuperando, agradeço por todo o apoio e carinho. Então, gente, depois do episódio da ambulância que a gente acabou de ver, um vídeo bem complicado, bem, sabe, difícil, né? Imagina ela, né, como ela tá, o psicológico, como tá o corpo dela, né? Mas ela trouxe essas informações que ela tá bem, mas na medida do possível, né, gente? Mas ela tá bem. Em meio a tudo isso, Vitória pediu para tranquilizar todos vocês. Ela tem visto o carinho, as mensagens, as orações e toda a corrente de apoio que vem recebendo nos últimos dias. E mesmo passando por um momento tão difícil, ela quer que todos saibam que esse amor tem feito diferença. Milhares de fãs cresceram acompanhando a Vitória Money Blocks e hoje milhares de pessoas seguem aqui por ela. Obrigado por não soltarem a mão dessa adolescente. Além desse vídeo da ambulância, além dos áudios, isso aqui foi uma coisa que me chocou muito. Eu vou abrir aqui para vocês. Ó, deram um contexto 20 horas em 1 da noite e gritou alto assim: não tem vídeo gravado para amanhã? Vão gravar agora, suas vagabundas. E vamos ver. Tem informações da Vitória, olha. Isso ela passou para o Wallinson, ela passou as informações para ele. Eu e minha mãe passamos anos nos sentindo muito sozinhas. Devemos muito isso aos fãs, aqui o Wallinson falando. Aqui é a Vitória que está escrevendo. Devo tudo a eles. Por causa deles, hoje eu tenho como pagar o tratamento psicológico com psicólogo, psiquiatra, TO, psicopedagoga, terapeuta, etc. Eu devo tudo a eles. E botam uma carinha, né, de chorinho. Eu e a mamãe estamos nos sentindo muito amadas. Meu pai dizia que não tínhamos ninguém além dele. Olha só, manipulador, né? Ele dizia para minha mãe que ninguém amava ela, que meus avós não nos amavam, que nossa família não nos amava. E nós duas chegamos por anos a acreditar que estávamos sozinhas. E era mentira dele. Além da família da minha mãe, eu tenho todos os Money Blocks me protegendo agora. Meu pai dizia que o canal era um projeto falido. Olha só, gente. Ele estragou o meu sonho. Um certo dia, ele chegou a agredir muito minha mãe, a deixando toda machucada. E na noite desse mesmo dia, ele nos obrigou a gravar. Minha mãe toda machucada. Minha mãe dormia no meu quarto comigo. Gente, que situação, né? Que situação. Imaginar que os vídeos elas estavam fazendo, mas estava passando um terror na vida delas, né? Nesse dia, eram umas 20 da noite. E nós duas estávamos deitadas juntas. Minha mãe chorando, mas disfarçando para eu não ver que ela estava toda machucada. E ele entrou no nosso quarto, acendeu a luz na nossa cara e gritou muito alto assim: não tem vídeo gravado para amanhã? Vão gravar agora, suas vagabundas. Meu Deus, gente. Ele obrigava elas a gravar, né? Porque ele queria, ó, o lucro, né? A grana do canal. Minha mãe implorando para não gravar nesse dia porque estava muito ansiosa e machucada. Mas ele gritava ordenando pra gente ir gravar. Eu me tremia muito. Nossa, gente, que terror. Eu me tremia muito com medo dele. E eu gravei com minha mãe nesse dia. Ele que estava estragando o nosso sonho, porque ele só pensava em ter lucro. Eu e minha mãe só queríamos paz. Eu sempre gostei de gravar com minha mãe, mas com ele era muito tenso, porque ele era só um personagem. Dava pra perceber, né, gente? Porque como eu disse pra vocês, eu não acompanhava, né, o canal dela, mas vem fazendo esse react, eu assisti uns 2 ou 3 vídeos, alguns pedaços, e alguns vídeos que tinham as partes dele. Você percebia que tinha muita troca de tom. Tinha momentos que ele falava assim, muito manso, baixinho. Até no momento de editar o vídeo aqui, fazer o corte da live, no próprio editor, no
próprio Premiere, nos momentos que tá as falas dele, a faixa de áudio tava aqui embaixo. Aí de repente na mesma faixa, no mesmo momento que ele continuava uma frase, a faixa de áudio dele subia. Então no próprio programa deu para ver as diferenças de tom na voz dele. Então você vê que é uma pessoa que tinha muitas faces, uma pessoa ali manipuladora que, sabe, que tava com uma máscara, trazendo um personagem, mas que não era ele. Ele tava fingindo ser uma pessoa que ele não era. Mas com ele era muito tenso, porque ele era só um personagem. Por trás das câmeras, ele era um homem violento e cruel. Minha mãe tem vergonha de falar, mas eu vou falar. Eu já vi ele quebrando vidro na parede, que entrou na perna da minha mãe e sangrou. Nossa, gente. E ele ainda mandou ela se ajoelhar para pedir perdão a ele. Gente, esse cara é um psicopata, é um monstro, por ele ter se alterado. Ele mandou ainda minha mãe ela se ajoelhar para pedir perdão a ele por ele ter se alterado. Meu Deus, gente. Ele culpava a gente por ele ser violento. Pessoa que não assume nada, né? Faz as atrocidades e não assume nada. É a boazinha. Sendo que eu e a mamãe nem sequer nos defendíamos. Eu nunca vi minha mãe nem levantar a voz pro meu pai, genitor. Ela tinha tanto medo dele que nem para se defender ela tinha coragem, porque ele era extremamente violento e ainda é. Com certeza ainda é e vai continuar sendo. Ele disse para mim que ia internar minha mãe porque ela era louca. Ia me levar embora para morar com ele. Eu e ele íamos continuar o canal sozinhos. Que isso, gente. E ainda pensando no lucro, né? Querendo a menina, a gente sabe, né? Todas as violências, né? Que ele cometeu contra ela. E ainda usar o lucro, usar a imagem, né, da menina, usar a imagem da Vitória, que tinha os fãs, que tem todo o canal, todo o trabalho dela, ainda usá-la para trazer dinheiro para ele, né? Como ele não conseguiu fazer minha mãe, né, porque ele mandava ela, ele chegou a dizer que iria e nunca ninguém encontraria o corpo dela porque ele ia jogar na serra daqui. Gente, como pode ela passar essas informações para um conselho tutelar e esse cara não tá atrás das grades? Como pode? Eu ouvi tudo isso. Meu pai é um monstro. Pai não, genitor. Gente, é revoltante. É revoltante. E aqui tem mais atualizações da mãe. Da mãe, da Ana Carla e da Vitória. Aqui o Olisson falando, tá? Acabei de falar com Ana Carla, mãe da Vitória. Graças a Deus está tudo bem com elas nesse momento. Peço que todos continuem em oração e na torcida para que tudo continue correndo bem e para que a justiça seja feita o mais rápido possível. Todo esse processo é cansativo, angustiante e doloroso, mas nós seguimos acreditando que o final será vitorioso, assim como o próprio nome dela, Vitória. Será, gente, será vitorioso, eu tenho certeza. Mas não tá sendo fácil, né? E aqui, gente, aqui é a equipe jurídica da Vitória. Vamos ver o que eles estão falando, o que eles têm para apresentar, para defender a Vitória, né? Então ela tem uma equipe de advogados, vamos ver. Caso Vitória Moneyblocks reviravolta, não compactuamos com a injustiça. Aqui é um dos advogados da Vitória, vamos ver. É inadmissível e inaceitável que a justiça tianguaense está perpetrando no caso da menina Vitória Moneyblocks. Olá amigos, eu sou Abraham Joseph, advogado, estou acompanhado aqui do Dr. Pedro Brasil, também advogado, e a doutora Liana Mouzinho, e nós oficialmente somos a equipe jurídica que representa os direitos da menina Vitória Moneyblocks. Pessoal, esse vídeo é importantíssimo para que nós possamos trazer alguns detalhes, algumas informações pertinentes sobre o caso. É importante destacar que esse caso tramita em segredo de justiça, então nós não podemos trazer tantos detalhes. E por isso a gente precisa conversar de maneira muito prudente, com muito cuidado, com muito respeito à pessoa da menina Vitória e de sua família. A reviravolta do caso da menina Vitória Moneyblocks começa agora. Nesse momento, ela está passando por um descaso diante da justiça tianguaense. A defesa, composta por mim, Pedro Brasil, Dr. Abraham Joseph e doutora Liana, está irresignada, estupefata e boquiaberta diante da falta de acolhimento que a Vitória Moneyblocks está a sofrer. O aspecto técnico desse vídeo é para explicar a vocês, a população, a todo o Brasil que nos pede um retorno técnico de que houve ou não o descumprimento das medidas protetivas no que diz respeito ao monitoramento eletrônico.
a lei é clara, ela não exige dolo específico. Dito de outro modo, a lei ela não exige a intenção do agente em descumprir com a finalidade de ofender a vítima. O descumprimento ele é um só, independente de intenção ou não. A medida que foi imposta foi de distanciamento de 500 metros e isso vem sendo veiculado como se não fosse uma intenção. Mas o fato é que, a partir do momento em que o acusado ele rompe esse lapso geográfico imposto pelo juiz, ele está de fato descumprindo. Isso causa temor, isso causa medo, isso causa antipatia diante da população que vê a lei sendo descumprida. O judiciário tianguaense está nesse momento com a análise do caso do pedido de prisão preventiva, pois entendemos que esse descumprimento gera sim a possibilidade de que o acusado, o genitor, possa vir a ser decretado sua prisão preventiva. A justiça tianguaense, a população, o Brasil espera uma resposta válida, uma resposta justa para assim buscar a efetiva justiça. Assim sendo, estão tentando descredibilizar essa vítima de todas as formas. Estão tentando abafar a voz de uma pessoa que denunciou relatos tão graves. A defesa tem reiteradamente trabalhado com afinco e diuturnamente. A defesa não vai fazer com que esse caso, Vitória Mineblocks, fique esquecido e se torne mais uma estatística alarmante dentro do nosso país. Sim, exatamente. Já tá com uma equipe ali para defendê-la e aqui tem mais informações, gente. Vamos ver. Eu confesso que o cansaço ele não vai me derrubar, não vai derrubar a banca de defesa que busca pelos Esse é um dos 3 advogados da Vitória, vamos ver. os interesses da menina Vitória Mineblocks. Essa defesa, composta por mim e outros 2 advogados competentíssimos, não vamos descansar enquanto não alcançarmos o cumprimento efetivo da lei. É um fato já público e notório, então eu posso comentar isso. O Ministério Público da comarca de Tianguá exarou um parecer técnico pedindo a prisão preventiva do acusado, do genitor da menina Vitória, pelo descumprimento das medidas protetivas. O Ministério Público Estadual, oficiante naquela comarca, entendeu, assim como este advogado, que foram descumpridas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e as medidas protetivas. Mesmo assim, o Poder Judiciário da comarca de Tianguá indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, tornando assim válida apenas o cumprimento das medidas protetivas e do monitoramento eletrônico, permanecendo o acusado em liberdade. A defesa da menina Vitória Mineblocks não descansará enquanto a lei não for cumprida em sua integralidade, pois isso se trata de uma questão de respeito e a menina Vitória merece respeito por todas as instâncias judiciais. Ela merece respeito e consideração. E esse fato não pode ficar dessa maneira. A defesa segue firme, combativa e aguerrida em busca de todo o fiel cumprimento da lei. Vamos pro choque. Pediram a prisão preventiva do genitor dela, né, do Jorge, né, pai dela, né? E a justiça indeferiu, não aceitou e ele continua apenas com a tornozeleira, porém em liberdade, ou seja, ele continua solto, continua por aí, livre para aterrorizar tanto a Ana Carla quanto a Vitória. Depois disso, veio o pronunciamento desse monstro. É nojento, gente, é nojento o pronunciamento dele, mas, né, como ele se pronunciou, é recente, eu tinha que trazer, né, não queria trazer, não queria de jeito nenhum, eu já assisti, é nojento, gente, mas vamos lá, vamos ver. Tianguá, pai de adolescente, genitor, né, da Vitória, se manifesta após divulgação de vídeos sobre acusações. Vamos ver. Circula na internet um vídeo em que um adolescente faz graves acusações contra o próprio pai. A equipe do Ibiapaba Cidades, com exclusividade, entrevistou o pai da adolescente hoje, dia 22 de maio, aqui na cidade de Tianguá. A imagem
estará borrada. O vídeo está borrado porque existe um processo e este processo está em segredo de justiça. Devemos também preservar a identidade da adolescente. Ele deveria mostrar a cara dele, né? Quero ver, né? Vai vir se defender, né? Ele é inocente porque ele não mostra a cara, né? Mas não, né? Tá com medo, né? Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, eu peço a sua paciência, a sua compreensão. Vamos ao vídeo. O senhor está disposto a falar a verdade? Só a verdade. Olhando... Só reparem, gente, eu já assisti, tá? Dá nojo de ouvir a voz desse cara, de ver a imagem desse cara, mesmo que borrada, né? Deveria ter mostrado a cara, né? Mas não, né? Tem que proteger ele, né? Tem que proteger o monstro, né? Só peço pra vocês repararem na mudança dos tons de voz, tá? E vocês vão perceber várias mudanças de tom, momentos que ele fala mais calminho, momentos que ele começa a se alterar, e a mão. Reparem o tempo todo na mão e nas mudanças do tom de voz. E é assim, é difícil, gente, escutar. É muito difícil, mas vamos passar essa merda, vamos passar. Dos seus olhos eu lhe faço a primeira pergunta. O senhor maltratou sua filha? De forma alguma, de maneira alguma, nem em pensamento. O senhor está em uma batalha judicial. E eu pergunto ao senhor, o senhor teve alguma informação privilegiada dos órgãos de defesa da criança e do adolescente aqui da cidade de Tianguá? Não, de maneira alguma. De maneira alguma aconteceu esse fato, né? Eu fui concursado na cidade de Tianguá no período do ano de 17 até o ano de 2021, né? Nós fomos direcionados como motorista para a Secretaria de Assistência Social da cidade, né? E de vez em quando nós éramos vinculados a certos equipamentos da cidade, aqui da nossa região. Muitas vezes a gente operava no CRAS, no CREAS, no CRAN, e algumas vezes a gente prestava serviços em auxílio ao Conselho Tutelar. O senhor está... Então vocês entendem, né, que ele era concursado ali da cidade, ele trabalhava em órgãos públicos da cidade. Então pensa, uma cidade de 80 mil habitantes, esse cara era tinha uma boa imagem para a cidade, sabe? Era o cara ali que trabalhava ali nos órgãos públicos, então ele tinha uma boa imagem. Então o pessoal da cidade tá na cara dura, passando pano pra esse cara, tá passando pano. Por isso que a menina foi lá com a mãe denunciar e todo mundo passou pano, porque ele é concursado, ele é o protegidinho ali da cidade, sabe? A panelinha da cidade. Ele chegou a ser motorista do Conselho Tutelar, então tá na cara. Ele mesmo acabou de falar, né, dos cargos que ele teve lá. Tão passando pano pra um criminoso, gente, pra um monstro. Olha os ataques que a menina teve, olha os relatos da mãe dela, foi agredida, das duas sendo obrigadas a gravar. Eu não sei o que mais que preciso. Os relatos da Vitória falando que sobre a questão da roupa, de tirar a roupa, ela com 11 anos e o pai obrigando ela a fazer isso. Eu não sei o que mais precisa, gente. Eu não sei, mas vamos continuar, porque isso aqui, esse vídeo tira do sério, tá? Tira do sério. Tornozeleira eletrônica. Em algum momento o senhor se aproximou da sua filha, o senhor estando de tornozeleira eletrônica? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Sempre reafirmo diante das autoridades constituídas. Tá, e o que explica aqueles alertas de aproximação? É fake? É montagem? É mentira? Ele não se aproximou? Gente, é difícil, viu? É difícil ouvir. Jurídicas, protetivas aqui da cidade, sempre reitero o meu compromisso com a lei e compromisso com as decisões judiciais. Se o juiz decidiu, não se aproxime da residência da sua filha, eu estritamente cumpri com isso. Vocês estão vendo, né? O tanto que ele tá gaguejando, né? Cumpri. O senhor não se aproximou da residência onde a sua filha mora? Nunca. Tenho prova através do veículo que eu opero do meu empregador. O meu empregador Prova do veículo, vai bater prova do veículo junto com a prova dos alertas de aproximação da Lei Maria da Penha. Alerta de 9 horas da manhã, alerta do meio-dia, no domingo, alerta de aproximação. Então aqueles alertas não servem para nada. Alerta da tornozeleira, ela tá bugada, ela tá com bug.
não tá funcionando. Agora, o que ele tem vale, né? O negócio do GPS de onde ele andou vale. Agora, o alerta da tornozeleira não serve pra nada, então. Colocou o dispositivo de GPS no veículo ao qual eu trabalho e foi feita a rota de entrega. E na rota de entrega, como eu estava de tornozeleira, e foi uma decisão judicial, ele limitou a minha rota para não chegar nem perto da residência da minha filha. As declarações que estão no vídeo, que estão na internet, o senhor viu? As declarações do vídeo da minha filha, além de ser extremamente... Gente, isso aqui é choro de narcisista manipulador, tá? Isso não é um choro de verdade, tá? Não acreditem, esse cara é um monstro. Isso é mentira. Já conheci muitas pessoas assim, isso é mentira, esse choro. Tanto que, se não tivesse embaçado, daria pra ver, sabe? Terríveis eu ouvi, extremamente terríveis. Eu não quero desfazer, eu quero que o que eu peço, eu não vou colocar em dúvida em nada o depoimento da minha filha. O responsável pelo depoimento da minha filha tem que colocar, mas a minha filha não. Eu peço aqui diante das autoridades, peço que a mãe da minha filha abra a porta e Gente, ele nem fala coisa com coisa, né? Ele acabou de falar que eu não vou colocar em dúvida o depoimento da minha filha. Então, se você não vai colocar em dúvida o depoimento da sua filha, então tudo que ela falou é verdade, né? Fala que não é verdade. Eu acho que o repórter deveria ter perguntado: é verdade que você colocou sua filha na sua frente com 11 anos, fez isso, aquilo? E esses áudios aqui? É você falando, xingando, falando que vai acabar com a vida de alguém? Eu acho que deveria ter mexido nesses pontos, mas eu entendo que ele deixou ele à vontade só pra ver o que ele solta, né? Porque se você vai atacar muito, aí o cara não vai soltar tanto. Então, assim, deixando ele à vontade, fica mais fácil de colher informações. Mas ele não respondeu o que o repórter perguntou. Mas ele falou: não vou colocar em dúvida o que minha filha falou. Então é tudo, lógico que é tudo verdade. Não precisaria nem esse merda, esse monstro tá falando alguma coisa para acreditar na vitória. Abra a concessão para que a rede de apoio que já foi solicitada adentre a casa e verifique a situação da minha filha. A sua filha foi ouvida pelos órgãos de proteção? E a situação da filha dele tá nesse estado, né? Nesse estado com o psicológico assim todo abalado por conta de quem será, né? A criança e o adolescente? Foi. Eu posso dizer assim categoricamente. Categoricamente por quê? Porque isso só quem está fazendo é de forma sigilosa. De forma sigilosa. Não pode falar isso, só está sendo comunicado entre os genitores, entre os advogados técnicos de defesa. Existe um inquérito policial em andamento, sendo investigado na mão da delegada de polícia regional, na mão do delegado de nossa cidade, que estão incisivamente, profissionalmente ali atuando. Nossa, ele defende, né, o delegado da cidade, né? Ele defende, né, o pessoal regional, né? Ele defende demais, né? Porque todo mundo tá passando pano para ele. Eu quero ver órgãos maiores que fiscalizem Tianguá, que fiscaliza o Conselho Tutelar, essa delegacia. Eu quero ver órgãos maiores, não essa cidadezinha aí que tá passando pano para ele. Uma investigação. O que é que o senhor espera sobre o resultado das investigações, das apurações? Eu espero que não seja inflamado a população de Tianguá contra tá com medo, né? A justiça de Tianguá, que não seja inflamada a população contra o Conselho Tutelar, contra a rede de proteção que está auxiliando a minha filha. Nossa, ele fala não seja inflamado contra o Conselho Tutelar, contra a rede de proteção que está auxiliando minha filha. Ele fala como tipo assim: gente, não inflama para minha filha não inflamar as pessoas contra o Conselho Tutelar, contra blá 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 blá. E sendo que quem é o maior acusado daí é ele. E ele fala de um jeito como se ele não tivesse nem nada a ver. Sabe? Gente, não vai lá encher o saco do Conselho Tutelar. Gente, não vai encher o saco do pessoal aqui da cidade, tá? Não vai. Gente, é um cara que tá com uma tornozeleira eletrônica. É um criminoso. É um cara que
bateu, tipo, espancou a esposa e obrigou a esposa com a filha, criança, a gravarem pro canal pra ele lucrar, pra ele pegar a grana do canal. E como que pode um cara desse tá solto? Tá tudo muito errado isso. Como medida que está sendo acatada fielmente em todos os seus pontos pela decisão do juiz de direito aqui, ao qual conciso e cautelar está protegendo a minha filha, ao qual ela está sendo ouvida sim. A promotoria, sim, de justiça de vara de infância está protegendo a minha filha, sim. Até com decisões contrárias a mim. Todo o processo está sendo de forma sigilosa. Por isso que expor a minha filha... Decisão contrária a ele, queria que fosse uma decisão a favor, o cara é criminoso. Gente, ele fala como se não tivesse nada a ver com ele. Como se ele não fosse o acusado disso tudo. Como que pode? Esse cara, bem como a Vitória disse, ele é muito manipulador. Ele manipula, ele engana as pessoas. Ele faz uma fala parecer que todo mundo é culpado e ele não tem nada a ver com a história. E ele ainda tá ajudando. Fica parecendo que, nossa, tá acontecendo uma coisa com a minha filha e eu quero ajudar. Eu quero fazer parte, não sei o quê. E não vai lá no conselho tutelar, não inflame ninguém. Ele fala como se fosse uma pessoa de fora que estivesse tentando ajudar a filha. Ele é muito manipulador, gente. Como pode? Filha de 16 anos, numa rede... Eu queria que o senhor pensasse. Pensasse num detalhe. Foi permitido pela genitora a minha filha postar um vídeo em rede nacional, sim, num canal de 5 milhões de inscritos. Tá por dentro, né, de todos os dados do canal, né? Onde o público-alvo é o quê? Crianças e adolescentes. Sim, a sua filha usou o canal porque ela foi no conselho tutelar, ninguém ajudou. Ela foi nos órgãos públicos aí da sua cidade, todo mundo, tratou ela que nem bosta pra defender você. Porque você tinha um carguinho nessa bosta dessa prefeitura, dessa cidade, e não fizeram nada pra sua filha. Sua filha passando um terror com você na sua casa, a sua esposa passando um terror com você e a cidade protegendo esse cara. Qual a única saída que a menina teve? Eu não sei se foi uma decisão dela ou com a mãe dela, não interessa. Socorro, socorro. Na hora você está desesperada, você vai pedir socorro. Pede socorro na internet, pede socorro na página, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Pedir socorro. Eu tô pedindo socorro na minha cidade, ninguém tá me escutando. Eu tenho um canal de quase 5 milhões de pessoas. Vamos dizer, arredondar, 5 milhões. Eu vou pedir socorro lá. Ela fez certinha, sabe? Não interessa se foi ela, se foi a mãe, qualquer uma das duas fez certo. Ninguém tá escutando. Eu vou onde me escutam, onde não tem ninguém defendendo meu pai. Eu vou expor a minha história. E também pensa que a menina, o que ela fez com o canal dela? Ela teve que colocar um vídeo de denúncia no canal dela que tinha uma história linda, né? Onde na verdade ele também roubou o sonho dela, né? A menina tinha um sonho de ter um canal com os joguinhos dela e o pai ainda roubou o sonho dessa menina. Vamos continuar vendo essa bosta. O que essa atitude vai fazer de benefício para minha filha no processo? Ao qual, né, no conteúdo onde a minha filha traz palavras como se fosse de um adulto. Lógico, palavras de como fosse um adulto. Por quê? Porque sua filha tá passando um terror desde pequena. Agora ele vai falar que, tipo, há 16 anos, palavras de como se fosse um adulto, porque sua filha teve que amadurecer antes da hora, porque ela tava passando um terror. Então ela teve que ter discernimento para entender que ela tinha um monstro dentro da casa dela e que ela precisava aprender coisas. Talvez não tivesse na hora, mas aprender para poder defendê-la, para poder defender a mãe, para saber como lidar com problemas. Porque o único lugar onde ela não tinha paz era na própria casa dela, com o próprio pai. Denunciando o nosso sistema jurídico, o nosso sistema de proteção da minha filha. Uma criança, vamos ser... Engraçado que ele fala denunciando de qualquer órgão, mas ele nunca fala de si próprio, né? Ele fala como se ele não fosse o acusado. Ele fala de qualquer coisa. Olha, tá fazendo isso com o conselho tutelar, denunciando o sistema jurídico, denunciando A mais B mais C. E ele nunca fala de si próprio. Porque na cabeça maluca dele, eu acho que ele acha que, tipo, não, eu não fiz nada, eu sou bonzinho. Ele tá se mantendo ali no personagem mesmo, né? Que nem ela disse. Tá batendo tudo porque ela disse. Sincero, uma criança exporia fatos tão concisos, de falas de adulto.
A minha Sim. filha está precisando de ajuda, que fique bem claro, não é uma disputa financeira, não é uma disputa por canal, o canal já está de posse da mãe da minha filha desde 2020, não é uma disputa financeira, é uma disputa de... A própria Vitória falou que a intenção dele era destruir a mãe, né? A gente sabe, para ficar somente ele e a Vitória e continuar o canal os dois. A própria Vitória trouxe essa informação. Voltar o vínculo com a minha filha, que já foi quebrado há 6 anos. Por Eu culpa estou de tentando quem? fazer Ele quer voltar o vínculo com ela. Que isso? Não pode. É um monstro. parte da vida da minha filha. É um Não pedido vai. de socorro, de voltar com a minha filha, porque nós sabemos que é de vital crescimento da adolescente. Ela É de vital crescimento do adolescente conviver com um monstro, né? É de vital o crescimento, né? Que isso, gente. ter a vida com o pai e ter a vida com a mãe. É preciso isso. Ela vai olhar para um lado um dia. Todo familiar um dia vai se perder, vai se sair na vida dos avós, por forma natural. Como que pode se impedir? Como pode quebrar esse vínculo com o pai? Pode sim, se o pai é um monstro, se o pai é um criminoso, pode sim, para proteção dela mesma e da mãe. Pode sim, gente, isso não existe. O cara comete crime, faz todas essas coisas que ela tá trazendo nas denúncias e ele tá falando que isso não pode. Não pode, que ela é obrigada a ter um vínculo com ele. Claro que não. Gente, é um criminoso, o cara tá com tornozeleira eletrônica falando que a filha dele é obrigada a ter um vínculo com ele. Isso não existe, gente. Isso aqui tá mais uma piada. É uma piada isso aqui, gente. Uma piada. O senhor é inocente? Eu sou inocente. Eu sou um pai que luta pela vida da minha filha. Na data de 14 de 2 de 2026, às 11h30 da manhã, uma pessoa que se identificou me entregou um bilhete próprio. Uma pessoa que se identificou, uma pessoa que se identificou depois e não falou, uma pessoa que se identificou como o quê? Às 11h30 da manhã, uma pessoa que se identificou depois. 14 de 2 de 2026, às 11h30 da manhã. Pois uma pessoa que se identificou Uma pessoa que se identificou. E que não se identificou como? Como? Era um tatu? Era um passarinho? Era um beija-flor? O que que era? Não falou como que se identificou. Vamos ver. Pegou um bilhete próprio da minha filha. Eu estava no meu ambiente de trabalho, eu estava até operando o descarregamento de um carro. Eu duvido que a Vitória mandou um bilhete pro pai, pra esse monstro, em 14 de fevereiro de 2026, às 11h30 da manhã, por uma pessoa que se identificou, depois se identificou e não falou como se identificou. Eu duvido, gente, duvido. A minha filha, me entregaram esse documento que eu carrego na carteira, juntamente comigo. Tá aqui. Esse bilhete aqui, ó. Esse bilhete aqui... Deveria ter deixado mostrar, né? Não ter embaçado esse bilhete aí, sabe? Escrito de próprio punho da minha filha, onde ela disponibiliza o nominho dela e onde ela coloca o telefone. Ela me procurou, doutor. Duvido, gente, eu duvido que a Vitória mandou um bilhete dele. E se mandou, gente, teve, como que fala? Chantagem, teve chantagem, mas eu acho muito difícil, gente, eu duvido. E outra, é muito fácil, né? Um papel da Vitória escrito Vitória e o telefone dela. Um papel onde você coloca o seu nome e seu telefone. O que quer dizer que só porque tá o nome dela e o telefone dela, como que quer dizer que era pro pai dela? Se você coloca o seu nome e seu telefone, é um papel que serve pra qualquer pessoa. É um papel que serve pra você passar o seu número de telefone pra qualquer pessoa. Aí ele tá dizendo que isso aí foi um bilhetinho que ela fez pra ele. Nome e telefone. Gente, eu duvido. Ela me procurou dizendo: eu preciso falar com meu pai. Ela passou na casa da nossa antiga residência, falou com a dona do local e disse: eu quero falar com meu pai. Eu tenho isso disponibilizado com a testemunha. Eu tenho isso. Duvido, gente, duvido. Isso é mentira. Isso com a gravação da voz da própria pessoa, dizendo que ela me procurou. O senhor você tem a gravação da própria pessoa dizendo que procurou. Olha, isso aí, esse negócio de inventar coisa aí vai te incriminar mais ainda, hein? Era bom separar, hein? Essas mentiras aí. Agrediu a sua filha? Nunca agredi a minha filha, nem em pensamento. O senhor já ameaçou sua filha? Nunca ameacei minha filha, nunca. Já disponibilizei à justiça todo o áudio e troca de conversa dela, do celular, eu e minha filha.
Isso a polícia já tomou conhecimento? Sim, senhor. Gente, se tiver áudio de troca de conversa com ele e com a filha, pode ser em qualquer outro momento, pode ser em momento que elas estavam sendo chantageadas. Só pra vocês terem uma noção, né? Elas gravavam vídeos. Imagina, pra gravar os vídeos pro canal dela, eram vídeos assim que elas tinham que estar muito animadas. Imagina a força, o acúmulo de energia que elas tiveram que reunir para gravar vídeos, sendo chantageadas pelo pai para gravar e ainda a mãe gravar depois de ser espancada pelo pai. E aí ele vem falar que tem áudios com ela. Esses áudios podem muito bem ter sido criados. Você vai mandar uma mensagem pra mim dele ter manipulado tudo isso pra ela falar alguma coisa, gente. Para pra pensar, elas gravaram vídeos normais para o canal, mas elas estavam sendo chantageadas. É muito fácil. Se você gravar um vídeo que tinha um cara, um maluco falando grava, senão eu vou fazer o pior com vocês. E elas gravaram. O que é um áudio? O que é um áudio de um louco falando? Grava esse áudio aqui, senão eu acabo com a sua mãe, eu acabo com você. Não dá pra acreditar em nada que esse cara fala. Nada. Sim, já está de posse da justiça. Só que está de forma sigilosa, guardada pelos guardiões de justiça da adolescência, que é o Conselho... Vocês perceberam, né, os tons de voz dele, né, em todo momento, né? Agora ele entrou na voz boazinha de novo. Tutelar e a promotoria. Doutor Muriel, o senhor é advogado do Jorge e é claro que a gente tem todos os cuidados aqui, inclusive foi evitado revelar dados sensíveis, o processo segue em segredo de justiça e a justiça está apurando toda essa situação. Isso, com certeza. Foi um relato muito forte do Jorge. Ele nunca tinha dado entrevista, nunca apareceu em reportagem alguma. A adolescente continuou não aparecendo, né? Porque não mostrou a cara. Ela foi ouvida pelos órgãos competentes? Foi ouvida. Está sob... Por estar gritando por quê? O cara só perguntou por que tá nervoso. Tá que nem o Jorge? Sigilo, mas ela foi ouvida sim. Isso a mesma posição que o Jorge estava. O senhor atesta essa informação? Atesta essa informação, o período. Deixa eu arrumar meu óculos aqui para continuar. Tudo que ela disse, que sofreu o problema lá, aquela situação toda. Nossa, um advogado falando, sofreu, né, aquele problema, aquela situação toda. Pra que tá tão nervoso, meu filho? Você é advogado, você tá defendendo o Jorge, por que tá tão nervoso? Eu não entendi. Era pra você estar tranquilo, se tudo que você tá falando é verdade, por que tá nervoso? Que sofreu o problema lá, aquela situação toda gravíssima. Não estavam mais morando na residência que nós temos. Eu lhe mandei, Ivandir, isso não está sob sigilo. O contrato de aluguel... Meu filho, o repórter só fez uma pergunta. Por que tá tão irritado assim? Termo de titularidade com as datas. Então, assim, infelizmente... A menina está sendo manipulada. Ele já queria acabar a frase. Aí ele olhou pro repórter, o repórter ainda tava assim com o microfone. E aí ele voltou a falar. Os órgãos competentes? Foi ouvida. Está sob sigilo, mas ela foi ouvida sim. O senhor atesta essa informação? Atesta essa informação, o período que ela disse que sofreu o problema lá, aquela situação toda gravíssima. Não estavam mais morando na residência que nós temos. Eu lhe mandei, Ivandir, isso não está sob sigilo. O contrato de aluguel, o termo de titularidade com as datas. Então, assim, infelizmente, a menina está sendo manipulada. Essa é a verdade. A menina está sendo manipulada contra o pai. O pai não quer a guarda. Ele só quer o direito de ver a filha. Ele viu a filha agora, quando vazou esse vídeo dela. Existe alguma solicitação do pai referente ao canal, à propriedade do canal? Nenhuma. Não tem nenhum tipo de solicitação referente ao canal. O seu cliente já havia respondido a algum processo anteriormente a essa situação? Não. Nenhum processo. E vamos lá, Vandir, que fica a pergunta para a população. Se ela relata que sofreu isso tudo, que foi tudo manipulado, a gente acredita que foi tudo manipulado, por que ela procurou o pai agora em fevereiro? O espaço está aberto para quem quiser se manifestar sobre esse vídeo. Eu sou Vandique Mesquita, acompanhando a realidade da região. Gente, eu não acho que ela procurou o pai, e se tem alguma informação de que ela procurou, tenho certeza que foi chantagem. Tenho certeza que foi chantagem. E, gente, é muita injustiça.
tudo isso, é injustiça demais. A gente vai precisar fazer barulho, não tem o que fazer. Precisa ir pro Fantástico, gente, precisa. Vou passar pra vocês o que a gente vai fazer. Pra quem não fez, eu acho que muitas pessoas já fizeram, tá? Mas pra quem não fez ainda, eu vou passar as instruções. Ó, vocês vão fazer o seguinte. Esse post aqui tá lá na página, tá lá no Instagram do Olisson CNS. Vocês não vão precisar nem pesquisar. Vai aqui na descrição dessa live, tem um link. O primeiro link, não é o do LivePix, não. É o primeiro link, tá? É o primeiro. Tá até o textinho aí. Vocês vão clicar nesse link e vocês vão cair diretamente nesse post. Vocês precisam chegar nesse post aqui, tá? Esse post tá em collab do Olisson com a própria Vitória, tá? Com a Vitória mesmo, com o perfil oficial dela. Então, vocês vão entrar lá nesse post, tá? Então, clica no link, entra nesse post, que tem a fotinha aí da Vitória. E lá, vocês vão marcar, assim, vou escrever nos comentários, @showdavida. Tá todo mundo marcando isso, por quê? O que é o Show da Vida? É o Fantástico. A gente precisa que a Vitória, que o caso dela chegue no Fantástico, para ela ser ouvida pelo Fantástico e trazer todas as informações. Ela e a mãe dela. Não dá para ficar só em reportagem regional, não dá para ficar só nesse negócio de Tianguá, não dá. Precisa ir para uma esfera maior, sabe? Saiu no Balanço Geral, saiu em alguns lugares, mas é pouco, gente, é pouco. Precisa ir pro Fantástico. Então marca. Se você tem vários perfis, entra em vários perfis e entra nesse post aqui e marca lá, @showdavida. Só isso, é só pra marcar o Fantástico. Porque já tem muita gente marcando. Se você não marcou, marca. Por quê? Precisa ter um número assim absurdo de pessoas marcando para eles notarem, nossa, tem muita gente falando desse caso, tem muita gente pedindo. Se tem muita gente pedindo, a gente vai fazer. Então a gente precisa pedir. Isso é o que dá pra gente fazer, tá? Ela tá com 3 advogados, não tá sendo fácil. Como ela disse naquela denúncia, tem coisas que ela passou, gente, não tem uma gravação de momentos complicados que ela passou. Então, é só o relato dela, que pra mim já é o suficiente. Se fosse um órgão competente, só o relato dela já seria necessário para ele estar atrás das grades. Mas não, a gente sabe que tá uma panela absurda, tá uma passação de pano absurda para esse genitor dela. Então vamos marcar, vai no link aqui, marca @showdavida para chegar no Fantástico, porque só chegando lá que essa menina vai ter uma repercussão maior, vai ter um suporte maior. Ela já tá tendo bastante suporte, mas não é suficiente. Não é. Precisa colocar esse cara atrás das grades pra só aí a Vitória e a Ana Carla, que é a mamãe, né? Que é a mamãe dela, pra elas começarem a poder respirar e ter um pouco de paz. Então, gente, não esquece você assistir esse vídeo depois que acabar a live. Tá aqui na descrição, vai aqui, clica nesse link, você vai cair nesse post. Caindo nesse post, escreve lá @showdavida, que vai cair direto lá no Fantástico. Então eles vão ver muitas pessoas chamando eles, olha, Fantástico, vem ver o caso da Vitória, para eles levarem para lá. Aí sim eu acredito que possa dar uma ajuda maior para botar esse cara atrás das grades, que deveria ser o lugar que ele deveria estar. Não era para esse cara estar de tornozeleira e solto, era para estar atrás das grades e ficar lá para essa menina ter um pouco de paz, poder viver. Pensa, tá com 16 anos, passou esse terror desde acho que os 11, se não foi um pouco antes. Essa menina não viveu, gente, não viveu. Ela só sobreviveu esse tempo todo e num filme de terror, tanto ela como a mãe dela. Então, gente, vamos ajudar, vamos fazer o máximo que a gente conseguir. E qualquer informação nova que eu tenha, eu espero poder voltar aqui, sabe? Comendo alguma coisa muito gostosa, tomando uma Coca-Cola para comemorar esse cara atrás das grades, sabe? E eu tenho fé em Deus que esse cara ele vai ser, a justiça vai ser feita. Não sei como, mas vai ser feita, tá? Então, vamos torcer para eu voltar aqui pra gente comemorar essa notícia.